Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de número 110, capítulo 25, questões sobre as evocações, livro dos médiuns, né? A pergunta agora é a pergunta de número 2. Kardec faz uma pergunta excelente também. Tudo é excelente. Só que eu costumo dizer que nós temos que enxergar tudo com os olhos da alma. Eu mesmo, raramente, eu enxergo as coisas com os olhos do corpo físico. 99% eu procuro enxergar as coisas com os olhos da alma. Quando a gente enxerga as coisas com os olhos da alma, nós erramos menos. Por quê? Porque nos compenetramos aos desígnios do Criador. E não tem nada melhor que você viver compenetrado aos desígnios do Criador. Porque você passa a enxergar em tudo o Criador. Eu não sou melhor que ninguém, mas pelo fato da compenetração, eu vejo Deus, eu falo com Deus, eu sinto Deus. Não vou dizer que eu entendo Deus. Eu não vou dizer que eu entendo, mas Ele me entende. Quando chega nessa questão, não sou eu que entendo Ele, Ele que me entende. Porque sabe Ele o tamanho da minha ignorância, enquanto eu não sei o tamanho de sua grandeza. Está vendo só como que as coisas são? Então, olha só para você ver. Pergunta de número 2. Os espíritos evocados atendem sempre ao chamado que se lhe dirige? Agora você observa bem. Tivemos que, na pergunta de número 1, esmiuçar como esmiuçamos, praticamente abrangendo-se tudo. Porque você consegue entender que na pergunta de número 1, nós já respondemos praticamente a questão de número 2, a pergunta de número 2. Olha só. O espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige? Resposta. Isso depende das condições em que se encontre. Porquanto há circunstâncias em que não o pode fazer. Há circunstâncias. E que circunstâncias são estas? Olha só. Condições, circunstâncias. O que significa isso? Condições, evolutiva, circunstâncias, meios onde se encontra, rancor, mágoa, ressentimento, onde ele se encontra, perambulando pelas ruas. Circunstâncias, presos em determinadas regiões umbralinas. Circunstâncias, presas nos mausoléus. Circunstâncias,
encontram-se nas colônias espirituais, mas em tratamento, que ele não pode deixar o tratamento para vir em um curto período após o teu desencarne, relativo, porque cada caso é um caso, mas ele não pode. Por isso que as circunstâncias. Ele não pode deixar os tratamentos para vir satisfazer os desejos dos encarnados. Circunstâncias. Sabe o espírito na colônia onde ele se encontra que os familiares não encontram-se na Terra em merecimento de receber uma mensagem. Circunstâncias. Ele não está preparado emocionalmente para transmitir aquela mensagem e a família emocionalmente e psicologicamente não estão preparados para receber aquela mensagem. Saudade, gente. Isso é natural. Circunstâncias. Colônias espirituais. Quantos seres têm o conhecimento do que eu estou dizendo agora? Pessoa desencarna com câncer na massa encefálica, câncer no pulmão, câncer no intestino, câncer aqui, câncer ali. Só que aqui a pessoa passava por quimioterapia, por radioterapia, já tinha passado por 3, 4 cirurgias, remoção disso, remoção daquilo. Gente, esse espírito continua, essa alma que depois passa a espírito, continua na colônia espiritual, circunstância, continua na colônia espiritual, entubada, nos hospitais, recebendo quimioterapia, radioterapia, recebendo cirurgia. Circunstância, merecimento. Condições, merecimento. Circunstância, merecimento. E se a pessoa não encontra-se em merecimento, nas colônias não se encontra, porque nem sempre aquele que deparamos com ele aqui, com determinadas enfermidades que vemos nele, resignação, humildade aparente, espiritualmente, de fato, assim ele se encontra. Quantos seres resignados aparentemente aqui no corpo físico, parecia, e que ao deixar o corpo físico, mergulharam de ponta cabeça no bom sentido a regiões umbralinas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa impressão de ótica, essa ilusão de ótica, que não deixa de ser também uma impressão, né? Ilusão de ótica. Os nossos olhos nos enganam. O nosso coração, não atrelado à razão, sentimento, coração, cérebro, razão. Nós não podemos permitir que o coração fale mais que a razão, e nem que a razão fale mais que o coração. Nós temos que unir os dois, 50% para cada um. Quando um age mais que o outro, a pessoa se perde tanto no corpo físico quanto depois que deixa o corpo físico. Tem que ser razão e sentimento ao mesmo tempo, para que o ser, de fato, no mundo espiritual, encontre
equilíbrio, bom senso. Então nós temos que ficar muito atento, porque os olhos físicos nos traem, os nossos ouvidos nos traem, a nossa boca nos trai. Só o sentimento, só o coração nos trai. Só a razão nos trai. Nós não podemos viver só de razão. Se optarmos só pela razão, agimos pior que os irracionais. Se nós optarmos só pelo coração, vivemos pior que os irracionais. Nós temos que equilibrar tudo. Nós temos que equilibrar a razão com o sentimento. Equilibrar a razão com o sentimento, com os nossos olhos, com o nosso ouvido, com a nossa boca. Assim, agimos de acordo com os desígnios das leis do Criador, deixando de lado a vaidade, o orgulho, o egoísmo, as maiores chagas estas que encontram-se no seio da humanidade. Enquanto determos em nós estes monstros tão cedo, deixaremos os pântanos os quais nos encontramos chafurdados tão cedo. Desejas acender os planos de luz? Expulse o mais depressa possível o orgulho, o egoísmo, a maledicência, a vaidade, a inveja, o ciúme. E você, com isso, poderá nos dizer, mas você não está tratando da questão em si? Por que não? Sim, o inverso. O espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige? Nós já esclarecemos isso em partes na primeira pergunta. E na segunda pergunta, isso depende das condições em que se encontre, porquanto há circunstâncias em que não o pode fazer. Por que ele não o pode fazer? Por que ele não o pode fazer? Nós já tecemos comentário a respeito das circunstâncias, das condições, do processo relativo. Nós já tecemos comentários a respeito da razão, do sentimento, dos olhos, da boca, do ouvido. Tudo encontra-se compenetrado. Há pergunta, há resposta. Pergunta de Hipólito Leodenizard Rivail e respostas dos bons espíritos. Então, você mesmo possui capacidade de assimilar, de raciocinar as condições, as circunstâncias, a desigualdade evolutiva
empecilho dos maiores, devido à falta de conhecimento. Empecilho dos maiores, a curiosidade dos integrantes daquele grupo que evoca. É um grupo sério ou é um grupo não sério? Aquele espírito evocado, enquanto no corpo físico possuía conhecimento dos desígnios das leis divinas? Não. É um certo empecilho. Possuía conhecimento? Sim. Deixa de ser um empecilho, um ponto a favor dele. Mas e o sentimento das pessoas que encontram-se na casa? Será que 10 pessoas presentes, todas as 10, comungam os mesmos sentimentos de nobreza de uns para com os outros? Já que os espíritos, eles se manifestam através das sintonias, das vibrações. Os espíritos, eles se comunicam através dos sentimentos vibracionais das almas na casa que os evocam. Os espíritos se comunicam através do pensamento. Futuramente, a comunicação no plano terra deixará-se de ser articulada. Deixará de ser articulada. Futuramente, a humanidade, ela se comunicará uma com a outra ou com as outras através da telepatia, que é a comunicação mental de um espírito para com outro, dispensando o aparelho celular. Então, se nós pararmos para analisar a importância das condições e das circunstâncias, são tantas que, se fôssemos enumerar vídeos, obviamente ficaríamos aqui produzindo a respeito desse assunto uns 50 vídeos. Mas vamos para a pergunta de número 3. Quais as causas que podem impedir atendam o espírito ao nosso chamado? Olha que maravilha! Parece que tudo culmina à pergunta de número 1. Quais as causas que podem impedir atendam o espírito ao nosso chamado? Porque às vezes na casa espírita um espírito é evocado e ele não pode comparecer. Por quê? Em primeiro lugar, os bons espíritos respondem: em primeiro lugar, a sua própria vontade. Só que, com todo respeito,
os bons espíritos estão certos, mas isso não quer dizer que é a própria vontade do espírito. Por quê? Porque determinados espíritos, a depender das circunstâncias e das condições, nas regiões onde ele se encontra, ele nem fica sabendo que foi evocado. Por mais que aquela vibração dos pensamentos dos evocadores até ele chega, mas devido ao desequilíbrio em que ele se encontra, ele, por não saber nem onde se encontra, nem o que aconteceu com ele, ele também não sabe decifrar aquele sentimento que o invadiu ou que o invade repentinamente. Então, se ele não consegue decifrar onde ele se encontra, não é a vontade dele. Certos espíritos mais equilibrados, sim, mas os espíritos sofredores, desequilibrados, atordoados, não. Olha só. Em primeiro lugar, a sua própria vontade. Nós já explicamos que não corresponde. Mas você pode me dizer, então os bons espíritos erraram? Não. Eles deixaram dessa forma para que pudéssemos, de certa forma, raciocinar. Porque nós somos obrigados. É um dever nosso raciocinar. Depois, o seu estado corporal. Ora, como estado corporal? Não é verdade? Depois, o seu estado corporal. Estado corporal em que sentido? Já que corporal, nós entendemos, cremos na condição o espírito na condição de alma no corpo físico, estado corporal, ou a tua condição moral. Então, se substitui o seu estado corporal pela condição moral, é mais compreensível, né? Se acha encarnado, então olha só para você ver, se acha encarnado, as missões de que esteja encarregado, ou ainda o que lhe ser para isso negada a permissão. Isso também é relativo. Se o espírito encontra-se reencarnado, você evoca o espírito, depois de 20 anos você na casa espírita, evoca o espírito de tua mãe, vamos pensar assim. Mas você não sabe que a tua mãe já reencarnou. Tudo bem. Quem decide isso são os bons espíritos. Então a tua mãe já reencarnou faz 10 anos. Faz 20 anos que ela desencarnou. 10 anos reencarnada. E você não sabe. Pois bem. Você evoca, de acordo com todas as condições e de acordo com todas as circunstâncias morais. Aí já entra as circunstâncias morais. Olha como que o processo é complexo e é relativo. Se os mentores da casa que você frequenta são sérios, e se o espírito, se a pessoa,
o reencarnado encontra-se num estado assim de desprendimento no lar dormindo, é possível sim que aquele espírito que reencarnado dormindo, trazido à casa espírita, se manifeste e ali deixe uma mensagem sim às pessoas, mas são mensagens muito restritas, um assunto muito restrito e que não é levado ao conhecimento de muitas pessoas. Mas isso em cada 1 milhão de pessoas, uma comunicação dessa é possível. Porque não é tão lá aconselhável evocar espíritos que já esteja reencarnado no plano físico onde nos encontramos. Porque se estiver reencarnado em outros planetas e em outras dimensões, isso não é possível. A não ser que o espírito encontre-se numa condição evolutiva muito elevada, se ele quiser, se for permitido, sim. Se não for permitido, se ele não quiser, não adianta discutir. Então até o próximo vídeo.